boa tarde. Meu nome é Fernando, moro em Santa Bárbara do Pará. E alguns tempos atrás nós morávamos em Marituba, do qual nós éramos, como nós somos ainda adventistas do sétimo dia. Só que nós éramos taxados no grupo como pessoas radicais. Fui chamado umas 2, 3 vezes em comissão por alguns membros da época que diziam que eu não cria no espírito de profecia. E cheguei a comentar para o pastor que se eu não cria no espírito de profecia, que eu não era adventista e que eu não deveria ser batizado. Mas isso serviu para me despertar mais ainda, para me ler mais ainda o espírito de profecia. E aquilo que aquelas pessoas tentaram agir para me prejudicar, fez me ajudar. Porque nos escritos de Ellen White, para quem é adventista, para quem se diz crer no espírito de profecia, ela diz claramente que se a reforma, ou melhor, se os reformadores não parassem de reformar, não haveria mais vestígio nenhum do papado. Mas como os reformadores pararam de reformar, como a própria igreja parou de reformar, e diante de muitos concílios fizeram alusão às coisas do papado, hoje está do jeito que está, uma grande apostasia dentro da própria igreja. Uma das grandes brigas que nós tínhamos dentro do grupo era quanto a festejos mundanos, Dia dos Pais, Mãe, Natal, dia de tudo que é coisa que é feito lá fora e que as pessoas levavam para dentro da igreja. Foi aí que nós começamos a ver que tinha uma grande apostasia, tinha um grande erro dentro da igreja. Mas também a gente sentia o quê? Que tinha esse erro, tinha essa apostasia. Muitos líderes hoje sabem disso, mas fecham os olhos, porque uma vez conversando com o pastor do distrito na época, ele disse que esse não era o pensamento da igreja, que a igreja festejava o Natal e que guardava o Natal. Aí ficava uma situação ruim para nós lá dentro da igreja, porque quando nós pregávamos, quando nós ensinávamos, a gente ensinava que a gente não deveria se meter em festas pagãs. E quando tinha as festas pagãs, o pastor do distrito fazia as festas dentro da igreja. E havia um conflito ali dentro, acreditar em quem? Em um membro que prega, que diz que a gente não deve aceitar as festas pagãs, ou no pastor que é pago pela associação que incentiva as pessoas a terem as festas pagãs dentro da própria igreja. Agora, o que é mais engraçado de tudo isso, nós adventistas sabemos que a marca do inimigo, o selo, é o domingo. E nós sabemos da onde e como foi criado. E muitos rejeitam o domingo, procuram guardar o sábado. Dizem que o domingo vem do papado. Mas, em consequência, guardam todas as festas pagãs que o mesmo Criador do domingo criou as festas. E dentre as festas está o quê? A Trindade. Tinha um senhor antigo que a gente conversava, mas ele continua ainda na igreja, que ele dizia assim: irmão, mas não tem Trindade. Não tem Trindade na Bíblia. Ellen White nunca falou em Trindade, falou em divindade. E ali a gente fez um acordo de não mais cantar no culto aos sábados o hino de número 18, que era o Deus Triuno. E a gente fez isso há muito tempo. Só que, infelizmente, muitas pessoas creem hoje que só tem um Deus. Mas só que quando chega a direção da igreja, os pastores distritais, eles mudam o pensamento dele. Fico pensando que nós, como conhecedores da Bíblia, como estudiosos da Bíblia, como estudiosos
dos livros de Ellen White. E somos cegos ainda em acreditar em tamanha apostasia. Não tem fundamento bíblico. As pessoas que quiserem pesquisar na internet, ou então que não vá muito longe, pegue o seu dicionário em casa, uma coisinha simples, e veja o que significa a Trindade. E quando nós começávamos a dizer, ensinar as pessoas que Jesus tinha um Deus, que Jesus tinha um Pai, muitas pessoas começaram a acreditar. Só que quando caiu no ouvido das pessoas que se diziam amigas da gente, irmãs, irmãos, e chegaram a comentar com o pastor quanto a essa situação, porque a minha primeira grande briga com o pastor do distrito não foi quanto à Trindade, e sim quanto a dízimo. Eu tinha pregado na igreja, num sábado, a relação do dízimo, e eu disse que se algum membro estivesse doente, tudinho, quisesse receber a visita do pastor, eles não receberiam. Mas se algum dos membros deixasse de dar o dízimo, com certeza na próxima semana o pastor ia estar lá comigo fazendo a visita para aquele membro. Então, amados, eu acho que aí houve uma inversão de valores. Os pastores colocaram o dinheiro à frente das almas, né? E no próximo sábado, no sábado seguinte da minha pregação, quem esteve lá pregando na igreja? O pastor do distrito, pregando sobre dízimo. O tema da pregação era infidelidade, do qual dizia que nós todos ali, nós seríamos infiéis a Deus. Muitas pessoas se revoltaram com o pastor na hora. A pregação foi parada e eu me manifestei da seguinte maneira: pastor, nós não somos e nunca fomos infiéis a Deus, muito menos quanto ao dízimo. A parte que nós reclamamos aqui é que, se os dízimos eram devolvidos e iam para a associação, nós teríamos direito pelo menos a ter um pastor ali para pregar, para nos auxiliar. E ele era omisso. E falei para ele que se tinha alguém fiel ali, não éramos nós, porque a gente devolvia a Deus a parte dele. Mas sim, infiel era aquele que estava trabalhando, ou melhor, estava recebendo sem trabalhar. Esse seria um infiel, que todo mês a gente mandava a nossa remessa, a gente mandava a nossa quantia, e ele estava recebendo por quê? A gente não tinha pastor, o pastor era de nome, quem fazia todo o trabalho missionário éramos nós, como vocês sabem, que quem faz o trabalho dentro da igreja são os membros, são os anciões, são os diretores de grupo, são as pessoas que realmente amam o Evangelho. Infelizmente, essas pessoas hoje que se dizem pastor vão só para batizar, por quê? Porque o fim não é almas ganhas, os fins são outros. E isso você pode ver claramente que se você estiver doente dentro de uma igreja, você dificilmente recebe uma visita. Mas deixe de ofertar, deixe de dizimar, você vai receber uma visita urgente e rápida do pastor. Essa foi a primeira grande briga que nós tivemos ali dentro. E a outra foi, eu estava me mudando de Marituba para Santa Bárbara. Eu ia deixar um casal lá no meu lugar para tomar conta lá do grupo. E o grupo já sabia que eu não cria na Trindade. Só que tinha uma senhora lá que chegou a falar para o pastor que eu estava saindo da igreja porque eu não acreditava no Espírito Santo. E o pastor nesse dia me chamou lá, que era para entregar o material, né, que eu tinha em mão, e convocou a igreja. E chegou lá e queria fazer um debate comigo, dizendo porque eu não cria no Espírito Santo.
Eu falei assim, pastor, eu creio, mas não da maneira que vocês creem, não da sua maneira, mas eu creio. Então ele disse o seguinte para mim, irmão, então está difícil, porque todo pecado é perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo, esse é imperdoável. Eu falei assim, então pastor, então não tenho mais nada que fazer aqui. O senhor risca meu nome do livro da igreja, o meu, da minha esposa, dos meus filhos, que aqui eu não fico mais. Ele falou assim, não, espere, vamos debater aqui. Eu digo, não tenho nada que falar com o senhor. Eu acredito desta forma e o senhor acredita de uma outra maneira. E fui embora. Quando nós fomos embora, ele falou que nós estaríamos amaldiçoados na mão de Satanás. Amados, a própria Bíblia diz que no fim dos tempos, o próprio Satanás ia se manifestar, ou melhor, ia ter muitos falsos cristos. Agora creio numa coisa, o Cristo que está lá não é o Cristo da Bíblia, porque o Cristo da Bíblia, ele tem um pai. O Cristo da Bíblia morreu por cada um de nós. O Cristo da Bíblia, ele veio em forma humana. E é totalmente diferente do que eles ensinam do outro Cristo. E amados, a Bíblia diz que o anticristo estaria por vir. Mas se nós relatarmos e olharmos e analisarmos na Bíblia, a Bíblia diz quem é o anticristo. Aquele que nega o Pai e o Filho. E amados, se naquela igreja as pessoas não confessam a Deus como o nosso Criador, como o nosso mantenedor, o Senhor Jeová, e o seu Filho ressurreto que morreu por cada um de nós na cruz, podem ter certeza, ali o verdadeiro não habita. E a mensagem é, sai dela, para que não seja cúmplice de seus pecados e seus flagelos.